Praise God. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah. That's the Bible. Glória a Deus, aleluia. Vai recebendo a unção aí para falar inglês melhor do que eu, em nome de Jesus. E você vai, porque passar e cumprir o ID. That's the Bible. Basic information you should know before leaving the planet Earth. That's the Bible, my friend. Essa é a Bíblia. And I like to break things down with the Bible. Eu gosto de explicar as coisas à luz da Bíblia. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O verdadeiro templo é o povo de Deus. Isaías 66, do versículo 1 ao 2. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa edificareis vós? E qual seria o lugar do meu repouso? 1 Reis 8, 27. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra. Eis que os céus e a terra, o céu dos céus, não te podem conter. Quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atos capítulo 7, 48 a 49. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Atos 17, 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Nós somos o templo do Deus vivo. Efésios capítulo 2, versículo 21, 22. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, o maior investimento de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para a gente gastar milhões e milhões de reais, de dólar e euros no mundo, através de gerações, para investir em prédio que a gente vai deixar para trás, porque a gente acredita que a gente vai ser arrebatado antes da grande tribulação, do meio da tribulação. Faz sentido? Não faz sentido. Gasta milhões de dólares, milhões de euros, o mundo inteiro construindo os prédios que a gente vai deixar para trás, porque vai ser arrebatado, porque não vai passar tribulação. É só conversa de gente que não tem compromisso. Tinha que sair mesmo de demonização, uns ensinamentos errôneos desse. Beleza? Primeiro, porque todo mundo que é de Deus vai ser testado antes de Jesus fazer qualquer coisa. Eu não vou nem perder meu tempo com as balelas, teoria de arrebatamento, porque eu conheço, eu leio minha Bíblia todo dia, eu não faço outra coisa na minha vida, não sei ler Bíblia, não. Então, vai nessa aí, fica nessa daí, que nós não vai passar pelas provas, beleza, fica nessa aí. Na hora que estiver lá, nós vamos ver, então. Vamos ver se você vai aguentar o rojão. Beleza? Já falei pros irmãos, aprende comigo, desde agora. Água, pão, água, pão e água. Tô avisando. Os apóstolos, a igreja primitiva, na época da perseguição, exigia jejuando e orando. E quem sustentava isso? O pão da vida. Tô dando papo. Deus tem me revelado uns três sonhos aí, não vou falar nada não, porque nem tudo que Deus mostra pra gente é pra gente sair falando, não. Eu tô orando, tô regando na oração. Agora eu tô dando um papo. Mateus capítulo 17, versículo 21. Tem casta de demônio que só sai jejum, oração e alguém que tem experiência para fazer libertação e para expulsar os demônios. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que a gente possa investir milhões e milhões e milhões e milhões em prédios luxuosos do mundo inteiro e deixar a irmãzinha do ciclo de oração passar fome. Deixar os idosos, tirar o que é dos idosos. Eu já vi todo tipo de coisa bizarra no meio evangélico no Brasil. Eu não caí de paraquedas desde ontem, não. Eu comecei a pregar, eu tinha 14 anos, eu tô com 50. Vem me contar historinha, não. Para que eu diminua, que Cristo cresça, fui 70 países pregando. E agora eu vou para mais outros aí. Deus tá me levando, glória a Jesus. Nós não temos tempo mais para ficar brincando de aleluia, aleluia, amém, passando a mão na cabeça de ninguém, não. O maior investimento de Deus
Foi Jesus para nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que a gente possa investir milhões em prédios, e milhões em instrumentos, em milhões, e deixar os membros da igreja passar fome, passar dificuldade. Não tem nem remédio, tem mais nada. Não tem. E eu já vi com meus olhos. Os grandão lá, entendeu? Agora, o remanescente, lá Isaías vai dizer, lá em Romanos, Deus dizendo, se eu não tivesse separado para mim um remanescente, a minha casa estava igual Sodoma e semelhante a Gomorra. Deus é dono da igreja, entendeu? Mas não é esse prédio de denominação, não. É a coisa mais demoníaca que o diabo já fez. A pessoa aceita Jesus, aí em vez da pessoa ser treinada, não, ela tem que virar membro, que é uma heresia. Pega os textos de Paulo que ele fala que a gente tem um membro de Cristo. Se eu sair daqui da Alemanha, eu vou lá para o Japão, igual já fui várias vezes. Lá eu tenho um monte de irmão, amigos japoneses que eu batizei. Isso faz parte do corpo. É membro do corpo de Cristo. Não tem nada a ver de carteirinha, tá dentro desses prédios, não. Eu sou contra a igreja, tem problema com isso? Tem, em parte. Tiraram o evangelho lá de dentro, não tem mais libertação dentro das igrejas, não se faz mais discípulo. E uma coisa horripilante, eu vou estar falando isso aqui no vídeo. Entendeu? Esses caras é só isso aqui, ó. Só isso aqui. Só isso aqui, ó. A parte que Paulo fala que ele trabalhava com as próprias mãos dele, a parte que Paulo fala que sofre as aflições do seu ministério, a parte que Paulo fala, eu vou estar fazendo um vídeo desse aqui, que Paulo sustentava os discípulos dele, não eram os discípulos que sustentavam ele, não. Eu vou provar na Bíblia. É o que, irmão Alexandre? Paulo sustentava os alunos dele, moço. Não eram os alunos dele que sustentavam ele, não. Abra o oi. Abra o oi. Tem muito pilantra aí fora usando isso aqui, ó. Tem muito cara pilantra. Tem muito nó cego lá fora usando isso aqui pra se dar bem aqui, ó. Tô falando que tem, mano. Vou te dar um exemplo. Tomar um café? Vou te dar um exemplo. Eu tenho um conhecido que ele mora em Guarujá, lá no Guarujá, em São Paulo. Entendeu? Só que esse aí é mais nó cego do que o outro, é que eu vou contar o caso. Eu tô aqui na Alemanha, vivendo minha vida, e antigamente eu tinha contato com esse irmão, mas ele me deu muita canseira. Me deu muita canseira. Entendeu? Muita canseira, mas eu perdoei, abençoei, mas a Bíblia não manda você ter contato. Aí esse cidadão me ligou, moço, com outro, disse que é bispo. Aí disse que o cara, eu falei, então, o que foi? Aí a gente queria trazer você para vir pregar aqui. Eu falei, uai, eu vou, né, pregar o evangelho é bom, né? Só que eu não sabia a intenção dos caras, moço. Aí ele pegou e falou assim, mas é o seguinte, se vir pregar aqui, você tem que levantar pelo menos 25 mil reais. Eu falei, como que eu vou levantar 25 mil reais? Você tem que fazer alguma coisa, deixar Deus te usar, para você poder arrancar dos irmãos, tirar dos irmãos 25 mil. A expressão que ele usou foi essa, arrancar dos irmãos. Eu virei para ele e falei assim, irmão, primeiro, porque eu não sou servo de Satanás. Segundo, eu não compactuo com esse tipo de coisa. Entendeu? Entendeu? Aí o cara, o tal do bispo, não, porque ele é... Não, irmão, não liga para mim mais não. Vocês são operadores da maldade. Vocês estão lá dentro de 2 Pedro, lá onde Pedro fala que o falso profeta, vocês estão... Pode ficar de boa, quando vocês morrerem vai descer direitinho. Entendeu? Vocês acham que quando eu tô no final dos vídeos, quando eu falo a coisa está ficando feia, fica esperto que enquanto existe otário, malandro se dá bem e eu falo à toa? Não. Vocês vigiam, nem tudo que reluz é ouro. O maior investimento de Deus, dando Jesus, é nós, o ser humano. Entendeu? Nós viajamos o mundo inteiro aí, como missionário. Por que que todo lugar do mundo, pode procurar, na maior parte das vezes, todo mundo ama os missionários tradicionais, porque nós chegamos lá é para abençoar os irmãos, não é para arrancar o pouco que eles têm, não. Aos passa sacola, moço. O que tem de pregador itinerante, o que tem cantor itinerante. Irmão, eu conheço a menina. Eu vou te falar uma coisa aqui, vou te dar o papo reto. E quem quiser averiguar, pode averiguar, que ela vai dizer, é verdade mesmo. A cantora Pamela, a menina que tá no Brasil, que muitos anos que eu não vejo ela, eu vi ela criança. Eu tava em Guaratinguetá. Guaratinguetá, aquelas experiências lá dos demônios lá que eu contei pros irmãos em Aparecida. É Aparecida do Norte, o nome da cidade, tem a igreja católica lá pertinho de Guaratinguetá, em São Paulo. Eu vou falar e vocês podem perguntar pra menina.
Vocês conseguiram o zap dela, pode perguntar. O pai dela, na época, tinha uma loja de vender Bíblia, de coisa evangélica. Eu entrei lá dentro, eu vi a Pâmela, ela era criança. Eu tava perto de eu tirar o do Brasil. Depois disso, eu não voltei mais no Brasil. Aí eu vi ela cantando louvor, reconheci ela. Ela era criança, eu entrei lá dentro da loja do pai dela, falei assim, eu quero entregar um recado de Deus pra essa menina. Ela era magrelinha, moço, pequenininha. Pode perguntar, irmão Alexandre, missionário, que ministrou. Eu não quero tapear não, só quero mostrar uma coisa pra vocês aqui. Aí eu orei por ela e falei, olha, Deus vai te usar no futuro, eu vejo você cantando e tal, e Deus usando. O que a menina é hoje? Eu nem tenho contato, porque eu não moro nem no Brasil, eu moro. Beleza? Deixa eu te dar um ponto aqui. Humilde, onde vai, os irmãos abençoam com o que pode, faz de tudo e deixa Deus usar. Caráter índole. O que tem de pregador, 50 mil, 70 mil, 100 mil, 150 mil, é não sei o que mil. É porque é por isso que vai descer para os infernos, então, mesmo com 1000. Porque a palavra de Deus, Mateus 10, 8, de graça recebeste, de graça dai. O obreiro é digno do seu salário, que é ele mesmo produz com as mãos dele. Eu vou provar na Bíblia para vocês que homem de Deus de verdade não deixa de trabalhar no mundo para pregar o evangelho, não. Entendeu? Vocês ficam pensando assim, irmão Alexandre, você teve em 70 países do mundo. Como é que você fazia? Em cada país que eu chegava, eu arrumava emprego. Se eu tivesse que passar 3, eu nunca fiquei para passar menos de 3 meses, quando eu era solteiro. Aí eu arrumava emprego, aí. Eu arrumava emprego, fazia o que dava. Paulo, os apóstolos, entendeu? Então vocês vigiam na terra. O maior investimento de Deus é vocês, não é tempo, não é nada não. Entendeu? Por isso que o povo gosta dos missionários e os lobão só quer arrancar e passar sacola. Jesus advertiu que ia ter falso profeta. Se liga. Nós somos o templo do Espírito Santo e é em vocês, no ser humano, em nós, os irmãos, é que deveria ser investido. Investido tempo, investido amor, investido roupa, investido calçado, comida, investido libertação, porque Deus quer trabalhar o tempo emocional, remover as maldições, remover os sinais espirituais na sua roupa espiritual para Satanás não te parar mais, entendeu? E a igreja está doente, o corpo está doente e tem um monte de passa-sacola, filho do capeta, distorcendo a palavra de Deus, beleza? Esses prédios, essas igrejas, eu sou por igreja, não sou contra igreja, que eles vão pegar e distorcer o que eu falo, mas está repreendido em nome de Jesus. Tem igrejinha pequenininha que é benção. Eu sou igreja, não tem problema de prédio, não. Eu também tenho um prédio aqui, por que eu vou jogar pedra no telhado dos outros? Entendeu? Mas é que tiraram o evangelho, tiraram a essência, meu filho. Jogaram o evangelho para fora, dinheiro tudo distorcido. O sangue de Jesus tem poder. Deu papo, falei do jeito que é, como eu sempre tenho falado. As coisas lá fora tá ficando feias, fique esperto, porque enquanto existir otário, malandro se dá bem.